Olá, está no ar mais uma edição do Diário do Campus Revista. A partir de agora, a gente te traz as últimas notícias com o que acontece de mais importante na PUC do Rio Grande do Sul. E você vai ver no programa de hoje. Famecos é sétima arte. A gente revê uma matéria exibida há um ano no Diário do Campus que mostra um evento da franquia Star Wars. Inscrições abertas para o torneio empreendedor. Neste ano, ele chega na 10ª edição. E os detalhes você vê daqui a pouco na reportagem da Luana Casagrande. Rio 2016. O Diário do Campus marcou presença na cobertura dos Jogos Olímpicos e a gente vai ver uma entrevista com a repórter Stephanie Soares no quadro No Estúdio. Tem também as últimas informações do campus no quadro Giro PUC. E ainda a notícia do dia com os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Não saia daí! Tudo isso e muito mais você vai ver logo depois do intervalo. O Diário do Campus volta em 2 minutos. E a gente começa com a reportagem da Luana Casagrande. Ela nos traz os detalhes sobre o torneio empreendedor que já chegou à 10ª edição. O Torneio Empreendedor chega à sua 10ª edição. A competição estimula o empreendedorismo dos participantes e a identificar um problema e criar um modelo de negócio. As inscrições estão abertas. A competição acontece a partir do dia 3 de setembro e segue até 10 de novembro. Catine, como considera o desenvolvimento e a evolução das ideias que os alunos trazem aqui para a sala de aula? Bom, os alunos, eles iniciam primeiro a partir da formação das equipes, né? Eles não precisam ter uma ideia para entrar no torneio, para participar do torneio, eles podem ir desenvolvendo a partir do manuseio dos materiais, e aí as ideias vão surgindo, ou eles já têm uma ideia e um projeto formado, e aí eles vão aperfeiçoando, e até elaborarem um projeto final, elaborarem um pitch, metido a avaliação daí de uma equipe de avaliadores. E para os vencedores vai ter um apoio, uma continuação do projeto que eles desenvolveram aqui, né? Isso mesmo. E os vencedores, eles têm a oportunidade de participar do programa de empreendedorismo do IDEAR, onde eles recebem a mentoria Camp, que é uma mentoria desenvolvida pela Clinton Education, foi desenvolvida lá em Nova York e já foi validada aqui no Brasil. Onde eles podem avaliar os pilares e as competências empreendedoras. Além disso, eles têm a oportunidade de participar do programa de incubação, o Startup Garagem, aqui na incubadora Rayar, né, um programa de pré-incubação. E podem ganhar uma viagem para São Paulo para participar do Campus Party, que é o maior evento de inovação, criatividade e empreendedorismo da área. Lembrando novamente que as inscrições vão até dia 2 de setembro e podem ser feitas pelo site eventos.pucrs/torneio 2016 ou na sala 201 do prédio 40 da PUC. A seguir, mais uma dica online no quadro Diário Digital. E ainda hoje, uma entrevista com a repórter Stephanie Soares, que foi até o Rio de Janeiro e acompanhou de perto os Jogos Olímpicos. A gente já volta. Estamos de volta com o Diário do Campus Revista. Chegou a hora do Diário Digital. Hoje nós vamos te mostrar uma maneira de facilitar os processos do dia a dia em poucos cliques. Confere aí. Olá! Você já precisou ir a um lugar que ainda não conhecia e ficou perdido na hora de pegar o transporte público? O Movit te ajuda a chegar ao seu destino. O aplicativo traça as possíveis rotas até o seu destino, baseado em informações em tempo real. Com ele, você pode monitorar ao vivo o percurso que o ônibus, trem ou metrô está fazendo, evitando que você fique muito tempo na parada. Assim que o Movit encontrar a sua localização, você pode definir o destino e ele irá oferecer algumas rotas e o tempo estimado para a chegada. O aplicativo oferece também recursos de alerta que te avisarão o ponto exato para descer do ônibus. Se não souber para onde ir, basta acessar o mapa para ver estações próximas, horários de saída de transportes e informações gerais. Depois do intervalo, a gente revê uma matéria exibida há um ano no Diário do Campus que mostra um evento da franquia Star Wars. E ainda hoje,
tem mais uma edição do quadro Giro PUC, com as últimas notícias do campus. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Diário do Campus Revista. E hoje o programa tá nostálgico. Há um ano, os corredores da Faculdade de Comunicação recebiam um evento da franquia Star Wars. A parceria entre o Conselho Jedi e a Faculdade de Comunicação trouxeram uma exibição do filme para o auditório da FAMECOS, entre outras atividades. É o que a gente vai ver agora. Alunos, professores e fãs. Todos reunidos para testemunhar o evento mais esperado do mês. Eu acho muito legal a ideia de ver o filme aqui interagindo com todo mundo que é fã, que gosta, que cresceu vendo Star Wars. Acho que é uma ideia sensacional. O sucesso da experiência foi provado quando mais de 2.000 pessoas confirmaram presença. A coisa é meio diferente, né? Um clima meio antigo, né? Parece os cinemas como eram antes, né? E eu trouxe meu filho porque ele gosta bastante também do Star Wars, né? Acho que gosta mais do que eu até. Então a gente aproveitou essa oportunidade para participar. Com uma exposição de itens colecionáveis, com personagens da franquia ao vivo, o toque a mais foi garantido. E o lugar não poderia ser outro. Aqui, no auditório da FAMECOS, fãs de toda a cidade se reúnem para ver filme. A ideia do evento era trazer a experiência de uma sala de cinema para o mundo acadêmico. Acho muito importante, eu gosto, eu adoro esse tipo de atividade que as faculdades promovem, eu acho muito importante. E pode ver que os nerds vieram. Com a exibição do 5º episódio, Star Wars Império Contra-Ataca, os fãs da franquia foram à loucura. A palestra depois do filme, liderada pelos professores Pedro Reis e Roberto Titzman, completou a noite de sexta. E eu queria vincular a atividade com algo acadêmico. E como a FAMECOS tem o audiovisual, a gente achou o argumento perfeito. Os fãs de Star Wars agradeceram a experiência. É óbvio que tem que ter pipoca. A gente faz mais uma paradinha agora, mas depois do intervalo tem mais Diário do Campus Revista para você. Até já! Estamos de volta com o Diário do Campus Revista e nós vamos direto à nossa redação. Aprovado o impeachment que tira Dilma Rousseff do cargo de presidente da República. Na última sessão do Senado, que aconteceu nesta quarta-feira, foram 61 votos a favor do afastamento e 20 contra. Mas, ao contrário do que se esperava, ela não perde os direitos políticos pelos próximos 8 anos. Em outra votação, apenas 42 votos pediam o impedimento dela de assumir cargos públicos até 2024. E, para isso, eram necessários 54. Agora, Michel Temer, do PMDB, assume definitivamente a presidência da República até o final de 2018. E a informação não para também aqui na universidade. Fique agora com o quadro Giro PUC. Desta quinta-feira, 1º de setembro, estarão abertas as inscrições para a International Week PUC. O evento será realizado de 12 a 16 de setembro. Workshops e palestras em inglês, francês, italiano e espanhol integram a programação sobre negócios, carreiras e culturas. As atividades são abertas ao público e as inscrições podem ser feitas pelo site eventos.pucrs.br/International Week. O Stand de Calouros, evento que recepciona os novos estudantes da universidade, ocorre nesta quinta-feira, 1º de setembro. Monitores da Pró-Reitoria de Extensão buscarão os alunos em sala de aula para participar do encontro. As atividades serão realizadas às 8h30 da manhã e às 20 horas no Centro de Eventos da PUC-RS, prédio 41 do campus, com uma programação especial. Os diretores das unidades estarão presentes para dar as boas-vindas aos estudantes e as fotos do evento poderão ser vistas na fanpage da PUC-RS no Facebook. Matheus Ramos para o Diário do Campus. A gente faz agora um último intervalo dessa edição e a seguir tem uma entrevista com Stephanie Soares, correspondente do Diário do Campus nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A gente já volta!
Estamos de volta com o Diário do Campus Revista. Momento de inverter os papéis. A correspondente do Diário do Campus nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Stephanie Soares, contou pra gente como foi a experiência de acompanhar de perto um dos maiores eventos esportivos do planeta. E o que a gente vê agora no quadro No Estúdio. 206 países participantes, 11.544 atletas, 28 modalidades, 18 dias de competições, 2 cerimônias, uma de abertura e outra de encerramento. Uma contou a história do nosso país e a outra apresentou o próximo país sede e terminou em samba. Assim foram os Jogos da 31ª Olimpíada, realizada no Rio de Janeiro. Foram mais de 2 semanas em que a cidade maravilhosa virou o centro das atenções de todo o planeta. Nos mais de 100 anos de Jogos Olímpicos, foram entregues mais de 5.000 medalhas, sendo elas de ouro, prata e bronze. O Brasil ficou em 13º na classificação de medalhas olímpicas, sendo elas 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. As Olimpíadas chegaram ao fim. Com isso, será que a cidade carioca se saiu bem, sendo sede? Como será que foi viver isso de perto? O que foi possível aprender com os Jogos Olímpicos? A visão de uma estudante de jornalismo será dada a partir de agora. O No Estúdio de hoje é especial, pois nós estamos recebendo uma colega nossa do Diário do Campus. Stephanie Soares é estudante do 6º semestre de jornalismo na PUC e ficou durante uma semana junto com um grupo de pesquisas em estudos olímpicos da Faculdade de Educação Física lá nos Jogos Olímpicos no Rio. E esse grupo é coordenado pelo professor Nelson Todi. Tudo bem, Stephanie? Olá, tudo bem, Guilherme? Muito obrigado por estar aqui hoje como entrevistada nossa do No Estúdio. Eu que agradeço. Então, Stephanie, eu gostaria de saber o seguinte, como foi para ti viver essa experiência lá nos Jogos Olímpicos, uma experiência, uma oportunidade que muitos gostariam de ter? Bom, foi uma experiência incrível. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com esportes olímpicos há 1 ano e meio, eu não imaginava que eu estaria em uma edição dos Jogos Olímpicos. Eu comecei a convite de um colega da academia para trabalhar na parte de assessoria da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. E lá nós desenvolvemos uma série de atividades com atletas e também com cobertura de jogos. Nós fizemos cobertura no Rio de Janeiro do Campeonato de Patinação Rio Open. E também, depois disso, eu tive uma experiência aqui no Diário do Campus. Então, eu deixei a confederação e iniciei aqui com o professor Cláudio Mércio no Diário do Campus. E foi aí que eu conheci o professor Nelson Todi, que é o coordenador do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos. A partir daí, voltou tudo que eu comecei, de quando eu comecei lá 1 ano e meio atrás, desse sentimento de olimpismo. E com isso, eu tive a oportunidade de ir com eles para o Rio de Janeiro e foi uma experiência, sem dúvidas, incrível. A gente teve contato com diversas culturas, com atletas, com os jogos mesmo e também com a parte da Olimpíada Cultural. Foi fascinante. E como você imaginava que seria estar lá nos Jogos Olímpicos? Ao chegar lá, era justamente como você pensava que seria? Então, eu não tive muito tempo para pensar porque as coisas foram acontecendo muito rápido, mas foi surpreendente, sem dúvidas. O que eu imaginava é que a gente ia ter contato com
pessoas de diferentes culturas, e realmente foi o que aconteceu, porque o GPO tinha uma parceria com uma universidade de Kaiserslautern da Alemanha, então diariamente nós tínhamos contato com esses alemães e nós podíamos ver a cultura deles, além de, claro, nos jogos a gente tinha contato com irlandeses, com canadenses, e isso é incrível. Você estava junto do grupo de pesquisas em estudos olímpicos. Quais foram as atividades que vocês realizaram por lá? Então, lá nós realizamos desde atividades culturais até atividades esportivas, que seria a ida nos jogos mesmo. Nós assistimos esgrima, natação, assistimos também canoagem de velocidade, enfim, várias modalidades. Mas, claro, a parte da Olimpíada Cultural, que engloba tudo que é externo aos jogos, às partidas, no caso. Então, nós fomos visitar o Museu do Amanhã, fomos no Boulevard Olímpico, participamos dos pequenos eventos que tinham lá, como apresentações de músicos e também de outras formas de arte, além de, claro, a pesquisa que nós aplicamos na modalidade de pentatlo moderno. Você acha que a cidade do Rio de Janeiro estava preparada para receber um evento de grande porte? Como foi a sua locomoção pela cidade? Eu acho que o cenário político do Brasil não era muito favorável para receber os Jogos Olímpicos. Mas, sem dúvidas, o Rio de Janeiro surpreendeu porque a estrutura, pelo menos a estrutura que eu usei lá, ela estava muito bem acabada. Eu andei tanto de Uber quanto de metrô, táxi, eu usei praticamente todos os meios de transporte possíveis e todos atenderam às nossas expectativas. Claro, às vezes tinha um metrô muito cheio, mas a demanda de pessoas era muito grande, era compreensível isso. Mas foi bastante satisfatório. E também nós pudemos presenciar e acompanhar que muitos estrangeiros usavam também esse meio de transporte, então ele acabava sendo bastante seguro, tinha muito policiamento. Então, em questão de transporte e estrutura da cidade para receber, de segurança, para receber os estrangeiros e também pessoas de diversas partes do país, foi bem satisfatório. Como é sentir o espírito olímpico? As competições são todas países contra países, né? E suas respectivas torcidas de cada país ficam nas arquibancadas. Tem essa rivalidade assim entre países, como tem, por exemplo, em uma partida de futebol, onde as torcidas ficam distantes para não haver problemas? É totalmente diferente na realidade. Apesar de os Jogos Olímpicos serem um dos maiores eventos esportivos do mundo e as nações, os países querem apoiar os seus atletas, é totalmente diferente a postura que essas pessoas têm dentro dos estádios, dentro das arenas. Tinham vários focos de torcidas organizadas, assim, mas o que prevalecia lá era realmente o espírito olímpico de união dos povos, de apoio, de ver diversas culturas juntas no local, mas sem essa rivalidade exacerbada, não. Era totalmente diferente, era como se fosse uma grande festa e uma torcida para cada país, para cada nação dentro das arenas. E qual foi a modalidade que tu assistiu que mais te emocionou? Qual foi a modalidade que mais me emocionou? Olha, o hipismo era uma modalidade que eu não acompanhava, não tinha tido experiência alguma com o hipismo, mas me surpreendeu. Poder entender um pouco do esporte e também de ver que... Como que eu posso me expressar? De ver que a torcida do hipismo ela é bastante fiel. Então, as pessoas que estavam ao meu redor, elas entendiam do esporte, elas conheciam muito os atletas e elas sabiam as técnicas. Isso foi fascinante, fez com que eu quisesse também aprender um pouco mais dessa modalidade e a entender como funciona esse esporte que às vezes não é tão exposto na mídia. Como estudante e futura jornalista, como você se sente agora? Existe alguma diferença entre a Stephanie antes dos Jogos Olímpicos e a Stephanie que retornou recentemente? Eu voltei totalmente diferente, principalmente porque eu pude entender o funcionamento dos Jogos, vivenciar o espírito olímpico e também ter contato com pessoas de diversos países. Isso acaba fazendo com que a gente não olhe tanto para o nosso umbigo, porque quando a gente está na nossa realidade, na faculdade, vai para casa, enfim, para o seu estágio, a gente acaba não vendo o mundo como um todo e o quanto que a gente tem de oportunidade que a gente pode aproveitar. Estar nos Jogos, ver pessoas tão diferentes, de muitos lugares diferentes, atletas, competição, e ter essa experiência, fez com que o meu mundo se ampliasse. Então eu voltei totalmente mudada de lá e espero que eu possa dar passos mais largos futuramente.
E para encerrar, Stephanie, quais são os agradecimentos que tu gostaria de fazer? Então, eu gostaria de agradecer ao professor Nelson pela oportunidade que ele me deu de estar nos jogos, de conhecer um pouco mais do grupo e também de participar de todo esse momento da nossa pesquisa no pentatlo moderno, que sem dúvidas foi um momento muito importante para o GPO. E, claro, a toda a equipe do Diário do Campus, que me deu um apoio total, ao professor Cláudio Mércio, que me ajudou nesse momento, e principalmente ao meu pai, que sempre me incentivou e me apoiou na minha carreira. Eu acho que nada disso seria possível sem o apoio da minha família e realmente é muito gratificante. Às vezes, na rotina, assim, a gente acaba não dizendo essas coisas para a nossa família, mas o apoio deles é muito importante para o nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Enfim, eu gostaria de agradecer muito a eles por essa oportunidade, por estar formando uma Stephanie melhor. Obrigada. Então está certo, Stephanie. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. Os próximos Jogos Olímpicos serão em Tóquio, no Japão, em 2020, com 5 novas modalidades: beisebol, skate, surf, karatê e escalada. Até a próxima. E o Diário do Campus fica por aqui. Continue nos acompanhando aqui pela UniTV, toda quinta às 7 da noite. Nos assista também de segunda a sexta-feira, no início da noite, em youtube.com/Diário do Campus. Curta nossa página, facebook.com/Diário do Campus. Bom fim de semana para você. Tchau, até a próxima.